Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Militares das Forças Armadas reclamam de cortes no orçamento e apontam serviços que podem parar. Novamente essa história, essa matéria é de 15 de junho, domingo, e novamente já vem numa sequência de algumas semanas que tem essa grita aí dos militares dizendo que estão sucateando as forças, serviços podem parar. Vejam, nós estamos com 2 anos e meio de desgoverno. Parece uma eternidade. Parece uma eternidade. Eu via o Fernão Lara Mesquita há pouco dizendo que o Brasil morreu e não percebeu. Não percebeu, não é? É incrível isso, gente. Por que é que um governo que se diz preocupado com a segurança pública agora está encampando aí, está preparando, maniteando, escamoteando interesses muito escusos com uma tal de uma PEC da segurança pública, e o Centrão e a direita permitida está apoiando esse trambolho, que a rigor visa o quê? Visa concentrar poder material, poder de repressão, nas mãos do governo central. Estamos a caminho de um novo Estado Novo. Estado Novo é aquele período pesado, duro, de 37 a 45. Período duro getulista, que Getúlio tinha as rédeas os estados. Getúlio chegou a decretar o fim das bandeiras estaduais, Estado centralizado, praticamente Estado unitário. Tudo manda o poder central. Era assim. Dr. Getúlio Vargas, no Estado Novo, governou patinando um pouco do início dos anos 30 até 37. 37, interessante, usando sempre como desculpa, como justificativa, que certos elementos, certos grupos da sociedade estariam colocando em risco a sociedade, estariam atentando contra ele, contra o governo legítimo dele. E aí então foi endurecendo tudo, né? Havia ali Filinto Miller, né? Havia ali Chiquinho Campos, os cérebros. Flávio Dino não estava lá. Moraes não estava lá. Gilmar Mendes não estava lá. Geraldo Alckmin não estava lá. Não eram esses os cérebros de Getúlio, não. Mas havia lá o Chiquinho Campos, havia lá o Filinto Miller, entre outros. Vamos criar aqui uns inimigos e uma justificativa para a gente tomar o Estado mesmo de assalto e concentrar todo o poder em nossas mãos. Que tal? Getúlio comprou a ideia. Nós vivemos um dos períodos mais obscuros do Brasil entre 37 e 45. Deus queira que nós não estejamos agora também às portas de um período até pior e mais longo do que aquele. Porque tem certas semelhanças históricas aí para quem conhece história. Muito bem. Que interessante, então. Então o centrão, a direita permitida, a esquerda bolchevique do Lula e de alguns togados estão tocando isso aí. Um simulacro. Veja, não é do DNA da esquerda em lugar nenhum do mundo zelar pela segurança pública. Vocês sabem de quem eles são parceiros. Vocês sabem do que eles gostam. É claro que eles não querem uma segurança pública à la Bukele, que no mundo de hoje, em todos os continentes, é a única segurança pública que realmente pode proteger a cidadania. É a segurança pública à la Nayib Bukele. Olha, líderes de muitas partes do mundo estão indo a El Salvador, todos os meses. Aprender um pouco com o que deu certo lá em El Salvador. Quem não tem inveja de Nayib Bukele? Muito bem. Aí vejam vocês, o que é que pode estar por trás de um país como o Brasil, imenso, com fronteiras imensas, de um país como o Brasil que tem interesses importantes em termos de segurança, porque tem muitas riquezas.
O Brasil é cobiçado, por enquanto, silenciosamente. Mas daqui a alguns anos não se sabe. Então nós precisamos de forças armadas, das 3 forças armadas, qualificadas, treinadas, com bom aparato técnico, tecnológico, ferramental importante, inclusive umas forças armadas realmente que fossem peneiradas, material humano patriótico, material humano, sabe, gente de bom senso mesmo, não arreganhar as portas, como se passa a arreganhar cada vez mais. Há um sucateamento, não resta dúvida, um sucateamento proposital das Forças Armadas. Enquanto, por exemplo, eles usam os navios da FAB para viajar, em outro vídeo nós vamos, com base no material do jornalista Cláudio Humberto, do site Diário do Poder, nós vamos analisar, ele foi buscar fontes primárias, fontes de pessoas que estão lá dentro, demonstrando o desespero dos ministros do Lula porque estão brigando entre si para voar nos aviões da FAB. Para voar nos aviões da FAB. Bom, eles estão voando tanto nos aviões da FAB que os aviões quebraram. Estão inoperantes para manutenção, pelo menos 8 aeronaves. Voaram tanto. A ministra dos Povos Indígenas chegou a requerer uma aeronave para voar por, não sei se foi por 8 ou 11 horas. Esquecendo-se até que, como diz o Cláudio Humberto, que as aeronaves não têm essa autonomia toda. Tá. Por que eu estou falando isso? É muito interessante. Sobre isso. Sobre sucateamento das Forças Armadas, que nos leva a crer que sim, que é um sucateamento proposital. Porque isso salta aos olhos. Os reclames, o enxugamento desmedido do orçamento das forças. A Marinha, há algumas semanas, disse, olha, nós não conseguiremos fazer o básico com esses cortes no orçamento. Não é, Almirante Olsen? É, Almirante Olsen? Ouça, Almirante Olsen. A FAB se tornou um Uber de políticos. É, Batista Júnior que se foi, mas agora Batista Júnior, falador, papagaio, agora é sênior na Airbus. E o Thomas no do Paiva, comandante do ex-exército, Thomas no do Paiva. Nós estamos vendo agora este conflito, porque sim, Israel está, ao contrário do que acha Lula, Celso Amorim e todo o governo petista, Israel está em legítima defesa. E nesse momento, Israel está sob fogo cerrado vindo do Irã. O Irã está gastando desvairadamente todos os seus mísseis. Israel está respondendo. Pensa que, veja, esse era um momento inevitável diante de 30 anos de ameaças. Não só de ameaças. Um dia nós vamos falar bastante aí sobre isso aí. Bom, aí, o que aconteceu no Irã? Quando esse regime dos ayatollahs subiu ao poder há algumas décadas. O que aconteceu? Bom, eles vieram pensando em ficar para sempre. E eles sabem que as Forças Armadas, eles imaginam assim, as Forças Armadas, bem constituídas, é um risco ao regime. Lá no Irã, isso é lá no Irã. Então, o que os ayatollahs e essa pachorra revolucionária iraniana dos ayatollahs fizeram desde que entraram no poder? Enfraqueceram, desmantelaram, desprestigiaram, sucatearam as Forças Armadas. Existem, mas são ocas, fracas demais, caindo das pernas. Ao mesmo tempo em que enfraquecia as Forças Armadas, o regime dos ayatollahs no Irã, nessas décadas, criou e foi fortalecendo a chamada Guarda Revolucionária. Que é vamos dizer assim, vamos chamar, a rigor não é, mas vamos chamar assim,
que é um exército particular do regime dos ayatollahs. Claro, por isso que eu estou dizendo, é mais do que um exército, porque é como se fossem outras forças armadas, com um número menor, é verdade, de homens, mas com todas as habilidades da aeronáutica, eu quero dizer, de uma força aérea, de uma força marítima, de uma força de terrestre, principalmente pelas características do Irã, de uma força aérea e terrestre. E digo mais, principalmente terrestre, pelas características geográficas e políticas sociais do Irã. Uma força, uma guarda revolucionária, treinadíssima, prestigiadíssima, que está ali para defender o regime contra as próprias forças armadas, que são mais fracas no Irã do que a guarda revolucionária. A guarda revolucionária no Irã talvez seja uma das 3 guardas revolucionárias mais treinadas, mais diversificadas em termos de habilidades que há no mundo nesse momento. Há outras, né? Há a guarda também do Putin, que dá sustentáculo ao regime do Putin na Rússia. Há a guarda também bolivariana, por exemplo, que dá sustentáculo a Maduro e o regime chavista madurenho. Mas a guarda revolucionária iraniana, esta é famosa e é arquétipo para várias outras, não é? Então é isto. A guarda revolucionária é bem paga, bem treinada, é uma elite, então tem uma, né? Tem privilégios sociais dentro do Irã. E esses sujeitos, além de proteger o regime, né, sob ferro e fogo, esses sujeitos também têm uma missão, que vocês sabem, é treinar essa gente que fica plantando bum, bum em outros países. Havia um que o Trump mandou para as virgens, lá no primeiro mandato de Trump, que este era icônico, ele saía por aí, mundo afora, treinando esse pessoal que vai bum, bum, bum nos países dos outros. Então olha que interessante, um regime extremamente perverso com o seu próprio povo, um regime hipócrita, um regime, uma democratura terrível, não pensa no povo, não pensa na sociedade, quer viver por si mesma. O único objetivo da democratura do Irã é manter-se no poder. E claro, o sonho é retomar todo o território daquilo que um dia foi o grande Império Persa. Que vai até a Europa, até, né, também a Ásia. Não é? Só que aí vai ter que combinar, né? Porque a Rússia também quer retomar todo o império antigo, e aí como é que vai ser? A China também expansionista, é muito cacique para pouco território no globo, né? Tem que criar alguns planetas para esses imperialistas, e aí dizem que os imperialistas são os americanos. Então veja, nós temos um regime perverso que, para manter-se no poder, dentre outras coisas, criou uma guarda revolucionária e enfraqueceu suas próprias forças armadas. Vamos ver um pouquinho isso aqui? Qualquer semelhança, né? Militares reclamam de cortes no orçamento e apontam serviços que podem parar. No centro das investigações por uma suposta tentativa de golpe, os fardados acreditam não haver boa vontade do governo petista em melhorar as condições das Forças Armadas. Ô dó. Todos os dias, aviões da Força Aérea Brasileira carregam as principais autoridades nacionais em viagens dentro e fora do país.
O benefício pode ser usufruído pelo vice-presidente da República, pelos chefes do Legislativo e do Judiciário, pelos comandantes das Forças Armadas e por ministros de Estado, que recorrem aos jatinhos, com base na lei, para o cumprimento de agendas oficiais ou por questões de segurança. E aí é que está, por questões de segurança. Vou ali ver o jogo do Corinthians, como fez o Moraes. Por questão de segurança, no avião da FAB. Não são raras, entretanto, situações em que os voos são estendidos a casos que não estão previstos na legislação, não estão previstos, como aos vários ministros, não só o presidente do Supremo, mas vários outros ministros do Supremo, voam ou a que passageiros estiquem viagens de interesse meramente pessoal. O transporte gratuito é autorizado após uma solicitação ao Comando da Aeronáutica ou por meio da concessão do Ministério da Defesa. É, em geral, um processo descomplicado, sem burocracia, mas esse cenário pode mudar. Em meio à disputa em torno do orçamento, militares avisaram a membros do governo que em breve os aviões poderão ter de ficar estacionados, motivo falta de dinheiro para aquisição de combustível. Duvido. Bom adiar dinheiro, né? O alerta de que os tanques estão na reserva foi feito algumas vezes e já chegou ao conhecimento do presidente Cachaucha. No final de maio, assessores do Planalto receberam um pedido dos militares de liberação de R$1 bilhão extras. Emilico, gosta de dinheiro, Emilico? Que é R$1 bilhão extras para suprir o desfalque no abastecimento e para a manutenção de equipamentos parados por falta de peças básicas. São Uberes e mecânicos do regime. Estima-se, por exemplo, que metade dos 60 aviões Super Tucano, destinados, entre outras finalidades, para missões na Amazônia, estejam parados. Apesar do apelo, o governo anunciou dias depois um corte. Não dar o bilhão que foi pedido, mas tirar 31 bilhões de reais. 31 bilhões de reais do orçamento para que as contas caibam dentro da meta fiscal do ano. Que governo delicioso, socialistão. Eu adoro estar no meio de tudo isso, não é verdade? Que maravilha, rapaz. O Ministério da Defesa, onde estão as forças dentro dele, foi a segunda pasta mais atingida, com uma tesourada de 2,6 bilhões de reais. Interlocutores das Forças Armadas passaram então a traçar um cenário bem mais catastrófico do que apenas deixar os aviões na garagem. Eles afirmam que os militares estão em estado vegetativo. Sério? É a democracia não que está em estado vegetativo, a ponto de não conseguir arcar com contas de luz e de água. Você aí tem pena? Tem pena? Na prática, dizem, a falta de recursos pode impactar operações que exigem uma pronta resposta, será que não é o objetivo? Para uma situação de calamidade, exemplo do que ocorreu no resgate das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Há um componente político que complica essa situação atual. No centro das investigações por uma suposta tentativa de golpe, os fardados acreditam não haver boa vontade do governo petista em melhorar com as condições das forças. Toma na caixa dos peitos! O orçamento do Ministério da Defesa, que antes do corte era de 133 bilhões de reais neste ano, é o quinto maior da esplanada. Só que mais de 80% da verba é direcionada ao pagamento de pessoal. Para criar gente como Mauro Cid, né? Menininho coradinho, covardinho, o menininho, viu, Mauro Cid, né? General covarde fazendo tenente-coronel, porque tem pai do cara, já entenderam aí, né? Os gastos com militares da ativa e da reserva são na mesma proporção, de cerca de 30 bilhões para cada. E há também os dispêndios com os pensionistas. Sobra, portanto, uma parte minoritária para os investimentos que chegaram à menor proporção da última década. Não, mas não precisa investir em material. Tem que investir só aí, ó, tá vendo? A maior parte do dinheiro é com pagamento pessoal, para criar gente como Paulo Sérgio Nogueira, Mauro Cid, Batista Júnior, não? Que beleza, Mourão. Aí perguntaram, onde é que o senhor estava em tal data? Eu estava jogando futebol, hein? Onde é que você estava? Eu estava na piscina. Vamos se catar, um monte de melique ignorantão, com aquilo na mão. Babão, comendo só bilhões, rapaz. Isso é um horror.
para além de tudo isso, vocês acham que não há um propósito em sucatear essas forças? Acham que é só porque estão zangadinhos com os milicos por conta da suposta tentativa de golpe, bem suposta, que aliás não tem prova nenhuma? Agora veja o que está por trás disso, ou pelo menos imaginem ouvindo isso daqui. O governo quer mexer na Constituição para criar Guarda Nacional. Um nome bonito para Guarda Revolucionária, Guarda Bolivariana. O governo quer mexer na Constituição para criar Guarda Nacional. A ideia é que a corporação seja composta por pessoas que passem por um concurso específico, tudo doutrinado, tudo vermelho, e que tenha um caráter civil, mas ostensivo, como as guardas civis metropolitanas. Seriam os coletivos venezuelanos que aterrorizam suas próprias populações? Matéria de Guilherme Bausa e Júlia Dualib. Essa matéria é de 19 de janeiro de 2023. Gozado, né? Aí agora, em 2025, eles estão lidando e fazendo essa PEC da segurança pública. A sementinha disso está nessa PEC agora também. Vocês são muito tolos e tolas. Vocês são muito tolos e tolas. O governo estuda uma série de mudanças na legislação como respostas aos ataques de 8 de janeiro. Entre elas, mudanças em um artigo da Constituição para criar uma Guarda Nacional em trechos da legislação penal e da lei defensiva. A criação de uma Guarda Nacional seria feita por meio de uma PEC, proposta de emenda constitucional. A corporação não teria em seu corpo integrantes das Forças Armadas, não. E responderia pela segurança na área da Presidência da República. Esse ponto já é um consenso no governo. Na prática, segundo estudos do Ministério da Justiça, ele federaliza, em parte, a segurança no Distrito Federal. Rapaz, não vou falar mais nada, não. A gente vai numa live, a gente vai abordar isso aí mais. Numa live a gente vai abordar isso aí. Deixe seu like. Vocês estão vendo, né? Vocês estão pensando, oh meu Deus, vocês estão pensando que isso aqui é novela, vale a pena ver de novo, né? Tá pensando que isso aqui é Rosa Selvagem, novela antiga que passava no SBT, não é? Novela mexicana, novela venezuelana, da Televisa, né? Não. Isso aqui é o seguinte, estão construindo um estado totalitário para meter você, seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Acordem! Hoje eu não vou pedir nem like, não vou pedir que se inscreva, não vou pedir nada. Tô zangado hoje. Cafezinho aí, ó. Gelado.